Pessoal, bom dia. Eu tô de volta aqui essa semana, como havia prometido na semana passada. Então, depois do primeiro vídeo sobre mães narcisistas, que hoje eu falasse então sobre as consequências na relação com estes filhos, né? Que deixa estas mães narcisistas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as consequências desse tipo de relação, então, de mães narcisistas com os filhos, ok? Eu vou me apresentar agora no começo, porque semana passada eu fiz isso no final. Meu nome é Daniela Tremarin, sou psicóloga e psicanalista, especialista em casos graves e há muitos anos já estudando esses casos de, enfim, narcisismo, né, de transtorno narcisista na relação de mães e filhos, tá bem? Eu vou começar lembrando um pouquinho só, né, o que foi falado no vídeo da semana passada, então, que é para pegar o gancho, que é o seguinte, ó. É o ódio dessas mães, né, que vai traumatizar. Mas tem uma curiosidade. Ódio de mãe clara, mãe que tenha um ódio claro sobre o filho, aquela mãe que diz, eu te odeio, tu não devia ter nascido, e não se arrepende nem um pouco, e esta é a forma como ela fala e diz pro filho, causa tanto trauma como esta outra mãe? Não. O ódio claro, ele não traz confusão. O filho tem uma clareza sobre o ódio que a mãe tem sobre ele, ponto. Estas mães narcisistas, elas possuem culpa também, né, pessoal? Pode não parecer, mas elas tentam reparar, né? Depois dos atos impulsivos dela de agressões, humilhações ou brigas, elas tentam reparar com alguma coisa. Pode ser em forma de presente, pode ser dois dias muito querida, comprando coisas e falando coisas lindas para um filho. É este ódio que é velado, então, que está sempre disfarçado, que traumatiza uma pessoa, certo? Principalmente o fato de quando o filho disser à mãe, mas tu me odeias, eu percebo isto, e ela vai usar um mecanismo de defesa que a gente chama de desmentido. O que é isso? Ela vai negar ao filho, vai dizer, como? Da onde tu tira isso? Isso é coisa da tua cabeça, certo? Estas mães têm essa oscilação de ódio e amor, na verdade de reparação, né? E depois desmentem ao filho o que elas falaram. Qual é o prejuízo disso, além da confusão que causa na criança, que depois mais tarde eu vou voltar e falar de novo, né? Mas é principalmente um ataque à percepção correta que a criança vai ter sobre ela, mãe, sobre o ambiente familiar, sobre as pessoas, sobre a vida. Isso quer dizer o quê? Um estrago imenso, porque essa coisa do desmentir, isso é coisa da tua cabeça, imaginação tua, vai fazer com que a criança abra mão da confiança da sua percepção sobre os outros, sobre o ambiente da casa, sobre a mãe. Então, há um ataque à percepção. Esta mãe retira da criança uma autonomia do pensamento, tá? Esta criança já não vai mais conseguir pensar sozinha, porque ela vai achar que ela está sempre errada, que ela não vê certo e vai ficar sempre em dúvida, tá bem? Isto vai criar nela, muito provável, um silêncio mortífero nessa criança, tá bem? Porque ela vai ter que emudecer, ela vai ter que trancar todas essas coisas que ela imagina que ela nem está vendo certo, mas vai ficar aí depositada nela. E não vai mais passar a confiar no que ela pensa, no que ela sente, no que ela intui. Isso é um desastre imenso depois na vida adulta para lidar com as demais pessoas, né? Quando a gente perde a confiança no que a gente pensa ou sente sobre as pessoas. Isso vai se alastrar para tudo que é âmbito da nossa vida. Lazer, namoro, relacionamento amoroso, trabalho, chefe, amigos, enfim, tudo, desastre. Ali começa um grande desastre quando tem esse ataque à percepção correta que a criança tá fazendo, tá? E que a mãe vai dizer que não, ela não enxerga direito, logo a criança não pode confiar mais nela, tá bom? A gente vai chamar isso
pessoal, quando essa capacidade de sentir ficar impedida, né? Então, de atomização do pensamento. Essa criança vai ficar fragmentada, vai ficar em pedaços, já não vai mais funcionar como um ser humano inteiro, capaz de perceber-se a si próprio e a perceber o outro. Vai haver uma perda da espontaneidade, muito importante, muito séria, né? A gente conhece pessoas diversas que não conseguem mais dar opinião, falar o que pensam, dizer não, né? Que aí vão começar a se submeter, a colocar-se em situações muito desagradáveis e difíceis, porque não sabem mais se colocar, não sabem mais ter uma capacidade crítica sobre o que está acontecendo. Se ela está certa ou se o outro está certo, quem ali esteja certo, e não vai conseguir mais se colocar. Vai perder a espontaneidade, não vai conseguir mais ser espontânea, vai ficar com medo do que vai dizer, se está agradando, se está certo. Muito triste isso, né? Muito grave, muito sério isso. Perder esta aquisição é muito séria, tá, pessoal? Bom, se junto a isso, essa capacidade de perceber as coisas for atacada da criança e se juntar uma mãe que também faz com que a criança sinta desde o início da vida que ela é um hóspede mal-vindo nesta casa, né? Então, de que ela não deveria nascer, de que ela não tá sendo bem-vinda, que o nascimento dela não foi planejado e não devia nem ter acontecido, né? Só que uma criança sente um ódio de uma mãe muito cedo na sua vida e depois ainda passa a escutar ou somente sente, né? As pulsões de autodestruição num ser humano vão ser ligadas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? As pessoas que se destroem, que se machucam, né? Elas têm muito a ver com essa questão de que ao invés delas se revoltarem contra a família, a mãe, né? O pai, quem tá fazendo isso com elas não têm condições de fazer isso. Elas não têm condições de odiar a família muito cedo, né? Somente bem mais tarde é que uma pessoa vai poder odiar toda essa situação. Mais provável na adolescência em diante, tá? Por quê? Esse ódio que não pode ser dito, né? Para esta mãe, que não pode ser colocado para fora, ele vai ficar todo para dentro. Então, a revolta que devia ser uma revolta para fora, ela se torna uma revolta. Ela volta para si próprio, tá? Então, tentativas de suicídio, pessoal, uma autodestruição que se faz. As drogadições, o álcool, adolescentes que batem carro, andam em alta velocidade, descontrole das emoções, impulsividade, agressividade, se meter em confusões, em brigas, cortar-se. Adolescentes que se cortam para sentir a dor, que se automutilam, ok? Todas essas coisas autodestrutivas terão a ver, na verdade, com um ódio que deveria ter sido sentido, né? Para fora, então, mas se perdeu a capacidade de sentir, se teve que engolir e mais, não se pôde mostrar esse ódio, tá? Então vai agir contra a gente mesmo, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho por que uma criança não pode sentir ódio da mãe, né? Daquela pessoa que o maltrata. A criança não pode sentir por duas coisas. Às vezes porque não tem maturidade ainda cerebral, né? Idade para se dar conta disso. Mas principalmente, se ela tiver idade, ela vai conseguir só se confundir. Mas não sentir um ódio mesmo. Por quê? Porque toda criança que tiver que olhar pra mãe e realmente ver, nossa, eu tenho uma mãe louca, eu tenho um pai louco, eu tenho pais loucos, eu não posso confiar neles, ela vai ter que se deparar com um sentimento de desamparo, de desproteção e de ameaça o tempo todo. Vocês imaginem conviver com isso. É horrível. O que acontece? Uma criança prefere abdicar da sua percepção, sim, correta,
dizer pra ela que ela é louca, o que ela é culpada de todas as coisas, então. Por isso que a mãe bate, por isso que a mãe pira, por isso que o pai age assim. Vai preferir se sentir culpada do que ver e destruir a imagem que tem de mãe, da figura de mãe, né? Então, destruir essa imagem magnífica, poderosa, que sabe tudo e que me protege, que me cuida, pra se haver com o sentimento de que eles são loucos, então eu não tenho ninguém. Uma criança vai ter que sentir um sentimento de orfandade, órfã, desprotegida, se ela ver que os pais são loucos. Então ela utiliza um mecanismo de defesa para que ela não veja que os pais sejam loucos, para ela continuar se sentindo protegida por esses adultos. Tá, pessoal? Olha o tamanho do negócio que a mente aqui tem que fazer para dar conta de uma situação dessas. Adultos confusos e extremamente culpados vai ser o mínimo que isso poderá ocasionar, né? Porque essa pessoa que já não pode mais confiar em si própria vai ficar extremamente confusa com ela, com o outro, com todas as situações que forem acontecendo com elas e sempre vai tender a colocar culpa nela. Então ela parece sempre a culpada, a errada, é sempre ela que faz alguma coisa errada. Imaginem que num namoro, quanto isso atrapalha não ter opinião, não saber se você tá certo ou não. Com um chefe, no trabalho, nas relações com amigos. Desastroso. Tá, pessoal? Perder essa capacidade de espontaneidade e autopercepção é desastroso. Essas pessoas acabam se deixando de lado muito fácil e às vezes nem notam, certo? Bom, quando a criança tem que fazer todo esse processo de se adaptar a essa realidade, porque ela resolveu não enxergar que os pais são loucos, então ela se adapta. O ser humano tem uma coisa incrível que é se adaptar aos lugares. Tá? Quando ele não pode fugir, ele encontra uma imobilidade, ele não tem outra saída, ele se adapta, ele vira um camaleão da cor do solo, vamos dizer assim, para a presa não enxergá-lo mais, tá? Ele se adapta de tamanha forma, só que essa adaptação vai custar muito cara, né? Já em formas de autodestruição, como eu falei, em culpa, em um ser humano que não sabe mais ter opinião, não tem mais espontaneidade. E isto também faz com que as crianças se tornem crianças psiquiatras, tá? É uma expressão, um termo do Ferenczi, especialista em trauma, né, esse autor, que vai colocar que essas crianças se adaptam a esses ambientes e elas acabam se tornando as cuidadoras deste ambiente, tá? Elas passam a cuidar da mãe, a cuidar do pai, a cuidar das brigas, a cuidar de todo o movimento que vai acontecer na casa para elas se anteciparem. Pessoas muito ansiosas que são acostumadas a se antecipar nas coisas, pode ter muito a ver com esse tipo de história, tá? Elas precisaram utilizar sempre um recurso de prever. Prever antes e antecipadamente, ficar sempre com um botãozinho de alerta do perigo que iria acontecer para elas tentarem proteger essas pessoas que ela ama, né? E a si próprias. Calculando todos os riscos do que pode acontecer se uma mãe estiver mal-humorada naquele dia, se o pai chegar bêbado naquele dia, todas as situações que vão acontecer, ela prevê aquilo, ok? Essas crianças costumam depois, na forma de adulto, além de ter cuidado da mãe, quererem cuidar de todo mundo. São as pessoas que acabam ouvindo as histórias e os sofrimentos de todo mundo, se sobrecarregam com isso, chegam a ficar muito mal, óbvio, porque elas querem resolver o problema das pessoas. São os ombros amigos do quais as pessoas utilizam para chorar e para, né, fazer de lata de lixo dos seus problemas, e essas pessoas escutam porque elas estão acostumadas a desde pequenas serem sobrecarregadas a esse ambiente extremamente horrível e aos problemas do pai e da mãe, aos mal-humores da mãe, enfim, que elas acabam fazendo isso mais tarde. E custa um preço muito alto, porque elas se metem, né, a tentar ouvir, a tentar ajudar as pessoas ali e ficam muito mal com isso, tá? Pessoal, isso é bem ruim, os pacientes costumam relatar um grande sofrimento, obviamente, a fazerem isso, porque tem que estar preparado, né, para ouvir o problema dos outros, né, como agente profissional, tá bom? Bom, depois que essas crianças se tornam psiquiatras, que inverte-se o papel e elas passam a ser as mães das mães, mães dos pais, elas se tornam pessoas pseudo-maduras, ou seja, pessoas amadurecidas apressadamente.
tá? Pessoas que não puderam ter infância, não tiveram um momento de paz, de tranquilidade, só se preocupar em brincar, em fantasiar, em criar um mundo lúdico dentro delas. Elas tiveram que criar formas e jeitos para lidar com toda essa confusão, essa ameaça, esse perigo iminente que elas teriam do abandono, da agressividade, do apanhar, de diversas coisas, dessa instabilidade de humor e instabilidade de um ambiente instável, né? Não previsto, não calmo. Elas acabam se tornando, o Frenzy diz uma frase bonita, né? Um fruto amadurecido às pressas e por isso bichado. É aquela maçã que a gente vê linda por fora, vermelhinha, maravilhosa. Aquelas pessoas que são ótimas profissionais e que guardam tudo pra ela, os seus sofrimentos. Então, na aparência, elas são pseudo-maduras, a gente acha, nossa, que pessoa maravilhosa, mas por dentro estão sofrendo horrores, estão bichadas, ou na verdade, né, estragadas, vamos dizer assim, porque todo esse sofrimento tá ali dentro. Tá ali dentro e vai ser lidado, enfim, de todas essas formas que eu ainda vou comentar outras formas também disso, tá bom? Bom, esse fruto bichado agora eu vou comentar mesmo. O que é esse bicho, né? Então, dentro do fruto. O que pode dar, né, gente? Essa maturidade apressada, esses adultos que amadurecem rápido porque tiveram que fazer isso na vida para tentar sobreviver. Bom, além de tudo isso que eu já falei, vou começar pelo seguinte também. Pela incapacidade de suportar a solidão. Pessoas extremamente carentes que não suportam a solidão, que pegam qualquer pessoa, vamos dizer assim, antes mal acompanhado do que só. Então, relacionamentos amorosos muito conturbados. Não consegue ficar sozinha, solteira, ficar de bem consigo, pode não conseguir dormir à noite e ter que ter uma pessoa sempre presente com elas, tá certo? Então, uma carência imensa de se colocarem em situações, de suportarem amizades que são horríveis, mas para não ficar sem ninguém, para não se ver com sentimento de solidão, elas acabam, então, aceitando qualquer coisa, tá? E acabam sendo humilhadas, enfim, maltratadas de novo. Essa coisa vai se repetindo aí se não houver tratamento, tá? Depressões, pessoal, é o mínimo. Uma pessoa com uma história dessa só pode ser deprimida. Então, episódios de tristeza, momentos, dias, talvez até já tome medicação, é o mínimo, né? Ter uma depressão, uma tristeza, um sentimento de desvalia, de pra que viveu, pra que está aqui, se deve continuar vivo. Então, os sentimentos de querer morrer podem acontecer, muito comum na adolescência. Vários adolescentes relatam pra mim que desejaram muito morrer. Tentativas de suicídio, ficar fazendo tentativas de suicídio, os adolescentes que se cortam, que se mutilam, se machucam, ou efetivamente fazer um suicídio porque o sentido da vida está, né, destroçado. Então, enfim, isso são casos, enfim, graves que tô falando, né? Então, o sentimento e o ato de suicidar-se é muito comum, tá? De acontecer. Tá? Atuações impulsivas, de certa forma agressivas, pessoas que perdem a cabeça, que saem batendo, perderam a cabeça, saem brigando. Situações impulsivas de compras, aquelas pessoas que não se seguram e compram e ultrapassam o seu limite do cartão de financeiro e tudo mais. Tem uma ligação bem juntinho ali com a carência, tá? As compulsões, as compras têm a ver com preenchimento, tentar preencher-se um vazio de carinho que não teve. Então as compras trazem essa sensação de beleza, de autoestima, de maravilha, mas elas se esvaem rapidinho, né? Porque é o que tá dentro que precisa ser tratado e não vai ter um fora que vai preencher isso, tá? Então as compulsões em gerais, em álcool, em drogas, em compras, tudo que for um vício, tá? Até medicamentoso, tem muita gente que tem vício por remédios também, tá, pessoal? Isso pode levar a doenças no corpo. Insônia, gastrite, alergias, problema de intestino, síndrome do pânico, nossa, aí é grande, né? Daniela, é grande o leque de coisas que esses casos podem dar na gente,
grande, imenso. Cada ser humano vai encontrar dentro de si a saída, tá? De fazer uma conciliação ali dentro da sua cabeça, para que lado ele vai ir, vai escolher. Transtornos alimentares também, nas meninas, bem importante, certo? De acontecer. Homossexualidade pode ter a ver com isso, pode ter sido uma escolha em função de ter tido essa mãe difícil, tá bem? A homossexualidade pode ser um desvio, então, de toda essa questão. Não que a homossexualidade seja doença, né? Mas eu acho que vai ter diversas coisas para serem tratadas, né? A homossexualidade é a menor delas, obviamente, tá? E, enfim, nem tratável, mas essas pessoas acabam sendo sensíveis, pessoal. Aquelas pessoas que a gente conhece que vão dizer assim, eu capto as coisas dos outros. Eu sou meio vidente, meio... Sim, por quê? Porque toda criança que crescer num ambiente muito hostil, ela vai ter que ligar um botãozinho a mais na sua cabeça, que as demais que têm uma infância legal, tranquila, não precisaram ligar. Tá? Então vai ser um filtro a menos que elas terão. Porque para sentir o humor instável desta mãe, o que vai acontecer a elas vão precisar acender, ligar esse botãozinho para ficarem sempre alertas e captar o inconsciente do outro. Certo? Elas aprenderam a fazer isso lá em casa, já, desde o início, para se protegerem. E agora, sem esse filtro, elas farão com as demais pessoas. Isso traz bastante sofrimento, isso não é uma coisa legalzinha, não. Ai, parece lindo, né? Um vidente, isso, aquilo. Mas é muito sofrido. Por quê? Porque é um psiquismo que vai se meter sempre no psiquismo do outro. Vai sempre entrar lá dentro do outro e vai dizer, nossa, eu sei que essa pessoa não tá bem. E vai precisar de muitos recursos para depois, porque já os nossos sentimentos no trabalho, quem dirá se a gente entra no outro e capta do outro também, né? Então vão ser pessoas bem sensíveis, que são capazes de adivinhar como os outros estão. Justamente porque tiveram que aprender desde cedo para se defender a fazer isso, tá bem? Quando a gente tem casos de abuso sexual, pessoal, mais difícil ainda, né? Porque além de toda esta mãe horrível aqui que eu tô descrevendo, se ela também for pedófila ou então for cúmplice de um padrasto, de um pai, de um parente, de qualquer um que cometeu abuso com a sua filha ou filho e não fizer nada para protegê-lo, nós vamos ter uma consequência psíquica mais desastrosa ainda, né? Porque é uma mãe que foi conivente com o abuso sexual que a filha ou o filho sofreu. E isso trará repercussões enormes, maior autodestruição, vínculos amorosos horríveis. A pessoa vai ter muita dificuldade, né, nas relações sexuais, ou vai ser muito promíscua, não vai permitir que ninguém a toque, ou então vai se colocar em situações bem complicadas, né, amorosas e sexuais, tá bem? Então, olha, sem comentários, se ainda houver abuso sexual e toda essa história na família, mais tratamento ainda, né? E com certeza a gente precisa, tá bem? E eu vou terminar o vídeo com a seguinte coisa, ó. Ah, tá bem, que eu me lembrei de outra agora, antes. Podem esses casos ficarem inacessíveis à memória, tá? Pode um adolescente vir se dar conta que tudo isso aconteceu com ele só na adolescência, porque isso é muito mais fácil que na infância. Justamente porque na infância tem que ver que vai ficar órfão, então só pode fazer isso na adolescência. E há mecanismos de defesa da mente que são muito graves, que é a cisão, que é quando há uma repartição, uma divisão da cabeça em dois, certo? Que é onde as pessoas podem não se lembrar de nada do que aconteceu. É o tratamento psicanalítico agora que vai poder trazer à tona isso e sustentar e tratar depois todas essas coisas que vão aparecer. Por isso é preciso um profissional muito competente para lidar com esses casos, tá bom? Porque o que vai subir, né, que tá embaixo para cima, muito trabalho e muito sofrido, tá? E eu vou terminar o meu vídeo, tô falando rapidinho porque o vídeo vai ficar comprido aqui, né? Mas eu vou terminar o meu vídeo para que tenha um esclarecimento legal sobre o que eu acabei de falar, são sobre os filhos que tem, então, que são os bodes expiatórios, né? Os depositários destas mães que escolheram esse filho para agredir, para um requinto de crueldade e tudo mais. Mas aos filhos dourados, que eu falei no primeiro vídeo, que estes sofrem, Daniela? Vamos fazer essa pergunta, né? Sofrem também. Quais são as consequências que um filho dourado pode ter nas mãos dessas mães, gente?
manipulação, lavagem cerebral. Eu diria que isso é mais grave do que os demais filhos aí, que são os bodes expiatórios, que vão sofrer muito com humilhação, com maltrato, com tudo isso. Mas eles ainda têm uma capacidade sã dentro deles de poderem, apesar de todo o sofrimento, irem olhar isto e não terem se tornado iguais. Eles sofrem justamente por não terem se tornado iguais. Os filhos dourados terão dois caminhos, ou sofrerão uma lavagem cerebral bem importante, ficarão sendo manipulados, por isso que tem filhos que dizem assim, nossa, mas o meu irmão é um filho dourado, não percebe que a minha mãe faz tudo isso comigo e trata ele bem e não percebe o que ela faz com ele. Não percebe. Esses filhos dourados podem não perceber, porque de tão intensiva que foi a lavagem cerebral, né, que essas mães fazem, e é um engolfamento da alma desses filhos, ela rouba a alma desses filhos, ou os filhos, então, ficam com a alma roubada mesmo, e ficam sem mais nenhuma capacidade crítica, ou esses filhos se tornam iguais à mãe. Isso quer dizer o quê? Com transtorno narcisista também. Vão aprender somente a olharem para si próprios. E aí, podem ser um pai que vai ter o transtorno narcisista depois com seus filhos, ou uma mãe, né, se for uma filha mulher, que vai ser narcisista e vai ter o transtorno narcisista com seus filhos. Pessoal, hoje é isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero ter esclarecido e dado um entendimento maior de como essas pessoas podem se sentir. Posso ter esquecido alguma coisa, se alguém quiser comentar. E prepare-se, porque semana que vem eu vou fazer o vídeo 3. O vídeo 3 vai se tratar de tratamento destes pacientes. Como é o tratamento, como é que o profissional tem que estar preparado para tratar, então, esses filhos de mães narcisistas. Tá bem, pessoal? Um grande abraço para vocês. Me deem um feedback do que acharam. Sigam o meu canal no YouTube. E um grande abraço, principalmente a todos esses filhos, tá bem? Que agora se identificaram nesse vídeo. Um beijão, então. Até a semana que vem.